Geralmente, quando mencionamos os descendentes de Adão e Eva, a primeira história que vem à mente das pessoas é a de Caim e Abel. No entanto, muitas vezes deixamos de lado as outras histórias bíblicas que descrevem os demais filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, dar um pouco mais de atenção nas filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas e quantas delas existiam? Usando fontes como o livro de Jubileus, a Bíblia Sagrada e tradições antigas, explorarei e discutirei a história das filhas de Adão. Portanto, se esse assunto despertou seu interesse, deixe seu like e nos conte aí nos comentários de que cidade você está vendo esse vídeo e me acompanhe nesta exploração da história pouco conhecida das filhas de Adão e Eva, um assunto que raramente é abordado e muitas vezes ignorado por teólogos, estudiosos bíblicos e até mesmo por aqueles que têm curiosidade pelas Sagradas Escrituras. É o mistério que envolve as filhas de Adão e Eva. Geralmente as pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva, como Caim e Abel. No entanto, frequentemente esquecem que Adão e Eva tiveram muitas filhas, como o texto bíblico em Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, revela informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto menciona que, após o nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos, durante os quais ele gerou filhos e filhas, totalizando 930 anos de vida até sua morte. A Bíblia não fornece os nomes das filhas de Adão e Eva, mas existem outros textos das antigas tradições judaicas que especificam alguns de seus nomes. Assim, com base no livro de Jubileus, mencionarei os nomes de algumas das filhas de Adão e Eva, de acordo com essas antigas tradições judaicas, que oferecem perspectivas sobre essas figuras menos exploradas para aqueles que não estão familiarizados. O livro de Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua relação com a palavra jubileu, que significa alegria, faz parte do Antigo Testamento apócrifo. Ele narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda, e conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo ao qual temos acesso remonta a aproximadamente 700 anos antes de Cristo. No entanto, este manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos associam o livro de Jubileus ao livro de Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras possa ter escrito. No entanto, o livro de Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É importante mencionar que a Bíblia afirma que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, sem comer ou beber água na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés tenha sido o autor real. O livro de Jubileus desfruta de uma presença significativa na cultura israelita, com várias cópias distribuídas entre o povo. Além disso, ele menciona outro livro apócrifo misterioso, o livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até mesmo fazia parte do cânon bíblico usado por eles. Isso destaca a importância de não descartar o livro de Jubileus, pois ele contém eventos que se alinham com as histórias da Bíblia. Agora, voltando a Adão e Eva, de acordo com várias tradições semitas abraâmicas antigas, a primeira filha de Adão e Eva se chamava Avã. Avã, em hebraico, significa potência, ou simplesmente virtude. Ela era, portanto, a esposa e irmã de Caim, que também era filho de Adão e Eva. De acordo com o livro de Jubileus, ela teve filhos com Caim, e um desses filhos se chamava Enoque. A construção de uma cidade em homenagem ao seu filho é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim. Após seu banimento devido ao assassinato de Abel, a cidade foi chamada de Enoque, em homenagem ao seu filho. O nome Avã é mencionado no livro de Jubileus e em outros textos abraâmicos, mas em alguns desses textos, como a Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Quelima. Portanto, Quelima foi a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva. De acordo com essas tradições, a segunda filha de Adão e Eva era Assura. Azura era a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas em hebraico, e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque, após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como uma substituição divina para compensar a perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e é para a sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continue a adorar a Deus.
Portanto, Sete e sua esposa Azura eram elos na cadeia genealógica que conectam a criação da humanidade a eventos posteriores e a figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro de Jubileus apresenta um detalhe interessante, afirmando que Assura foi inicialmente esposa de Abel e ficou viúva após sua morte. Quando Sete cresceu, ele se casou com Azura, e dessa união surgiram a linhagem de Sete e o próprio Sete, que se tornou o patriarca inicial dessa linhagem. O livro de Jubileus nos informa que Azura nasceu na 6ª semana do 4º jubileu e se casou com seu irmão Sete na 5ª semana do 5º jubileu. No 4º ano da 6ª semana, ela deu à luz um filho e o chamou de Enos. Posteriormente, quando Enos cresceu, ele se casou na 3ª semana do 7º jubileu com Gnome, que era sua irmã e também filha de Sete e Azura. Enos é um dos filhos de Sete e Azura e é conhecido por sua descendência piedosa e devoção à adoração de Deus. A principal característica atribuída a Enos é sua prática de oração e a invocação do nome de Deus. O versículo seguinte, em Gênesis 4, versículo 26, afirma que naquela época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esse trecho sugere que Enos desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus em seu tempo, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Portanto, de acordo com o antigo livro de Jubileus e a tradição judaica semita, Caim se casou com sua irmã Avã e deu origem à linhagem de Caim. Sete, por outro lado, se casou com sua irmã Assura e deu origem à linhagem de Sete. Você pode estar se perguntando quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os seres humanos mais férteis de sua época. Eva, como a primeira mulher, era extremamente fértil, e Adão também era muito fértil. Portanto, de acordo com essas antigas tradições, eles tiveram centenas e centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. No entanto, o que quero enfatizar é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, sendo considerada a mulher mais fértil na história da humanidade. Portanto, se uma mulher hoje, ou mesmo 100 anos atrás, fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, podemos apenas imaginar o que Eva alcançou, já que ela viveu muito mais, atingindo a impressionante idade de 900 anos, de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, de acordo com as tradições, Adão e Eva tiveram inúmeros filhos, estimados em cerca de 70 ou até mais. De acordo com algumas especulações, considerando sua saúde robusta, força e fertilidade, bem como o contexto da época que favorecia a procriação, é possível que tenham tido centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, é mencionado que à medida que os descendentes de Adão se multiplicavam na terra, muitas filhas bonitas nasceram. Uma curiosidade menos mencionada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tinham sua própria descendência étnica, já que Adão e Eva eram originalmente de raça mista. Isso contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que, embora exiba inúmeras etnias e raças, todas compartilham uma origem comum em Adão e Eva. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia, indicando que toda a humanidade compartilha a mesma ancestralidade, apesar da diversidade étnica e racial que vemos no mundo hoje. Portanto, o estudo genético mitocondrial revelou que todas as pessoas descendem da mesma mulher, contribuindo para a riqueza da diversidade étnica e racial em nosso mundo, todas compartilhando uma conexão comum com nossos ancestrais. Então chegamos ao fim de mais um mistério das Escrituras Antigas. Você já conhecia essa história? Deixe seu comentário sobre o que você achou. Nos ajude a divulgar nosso trabalho dando like nesse vídeo e se inscrevendo em nosso canal para assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir. Eu te vejo no próximo vídeo.